Há um ano, a reforma trabalhista mudou a legislação vigente no Brasil e trouxe novas regras sobre férias, jornada de trabalho e pedidos de demissão, entre outros pontos. Os defensores argumentavam que a reforma iria modernizar a legislação, trazer empregos e impulsionar a economia. Quem era contra afirmava que as alterações na CLT poderiam acabar com direitos conquistados pelos trabalhadores e precarizar as relações de trabalho. Passado um ano da sanção da reforma, o Jornal da Câmara foi conferir o que realmente mudou nas relações de trabalho. Primeira mudança: o número de novos processos na Justiça do Trabalho caiu 45% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O que se deve questionar é se isto é meritório, se isto é positivo. E, em segundo lugar, se isto é permanente. Esta é uma situação surreal. E o que isto fez na prática? Incutiu medo. Os trabalhadores hoje, muitos deles, têm medo de reclamar seus direitos na Justiça do Trabalho. E começam a reclamar apenas os direitos mais óbvios, geralmente só as verbas rescisórias. Neste caso, nós achamos que isto não é meritório e achamos que isto é temporário. O outro objetivo da reforma era a ampliação dos postos de trabalho. Números divulgados pelo IBGE, no entanto, apontam que houve um aumento na taxa de desocupação de 1,3 ponto percentual em relação ao último trimestre do ano passado, quando a taxa ficou em 11,8%. O total de pessoas desempregadas também cresceu no período. Passou de 12 milhões e 300 mil para 13 milhões e 700 mil desocupados, aumento de 11,2%, o que dá 1 milhão e 400 mil desempregados a mais. O que a gente pode avaliar é que a reforma trabalhista ajuda a gerar emprego, mas sozinha ela não vai a lugar nenhum. Nós precisamos que o Brasil volte a crescer. Geração de emprego ou de desemprego no Brasil tem a ver com economia, tem a ver com crescimento econômico. Vamos saber o que mudou na legislação trabalhista depois da reforma. Pela regra anterior, as férias de 30 dias poderiam ser fracionadas em apenas 2 períodos e nenhum deles poderia ser inferior a 10 dias. Agora, as férias de 30 dias podem ser fracionadas em até 3 períodos, mas um deles não pode ser inferior a 14 dias, e desde que haja negociação entre patrões e empregados. Antes da reforma trabalhista, a jornada de trabalho era limitada a 8 horas por dia, 44 horas por semana e 220 horas por mês, com até 2 horas extras por dia. A regra atual estabeleceu jornada de trabalho de até 12 horas, com 36 horas de descanso, sempre respeitando o limite de 44 horas semanais e 220 horas mensais. O trabalho intermitente é uma modalidade nova, não existia antes da reforma trabalhista. Agora, o trabalhador pode ser pago por período trabalhado, recebendo pelas horas ou pela diária. O empregado vai ter direito a férias, fundo de garantia, previdência e 13º salário proporcionais. As regras para a demissão também mudaram. Antes, quando o trabalhador pedia demissão ou era demitido por justa causa, ele não tinha direito à multa de 40% sobre o saldo do fundo de garantia, nem à retirada do fundo. Com a nova lei, o contrato de trabalho poderá ser extinto em comum acordo, com pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. A contribuição sindical, que era obrigatória, agora é opcional. Antes da reforma trabalhista, mulheres grávidas ou lactantes eram proibidas de trabalhar em locais com condições insalubres. As novas regras determinaram que é permitido esse tipo de trabalho, desde que a empresa apresente atestado médico que garanta que não há risco ao bebê nem à mãe. É um retrocesso muito grande. Nós votamos aqui que a mulher grávida pode trabalhar em área insalubre, em áreas de alta temperatura, ou seja, correndo o risco de ter um aborto. Então é uma questão, além de tudo, desumana, não só trabalhista. A
As regras para as ações na justiça também mudaram. Antes, os honorários eram pagos pela União e, além disso, quem entrava com a ação não tinha nenhum custo. Com a reforma, ficou assim. Se o trabalhador perder a ação, arca com as custas do processo. Mesmo que o juiz declare que o trabalhador é pobre na acepção jurídica do termo, o trabalhador terá de arcar com os honorários do perito, com os honorários do advogado da parte contrária, e ele poderá, inclusive, suportar essa despesa com o crédito que ele ganhar na ação. Ele pode sair devendo, em tese.